Jean Lopes, domingo tem o Atlético com Curitiba, jogando no estádio Antônio Ascioli, o jogo será às 4 da tarde. Cara, tem que ganhar o jogo, não tem conversa não, né, Jean? Tem não, Holmes, tem que ganhar e esse jogo é importante demais para o Atlético. Importante porque é o momento da reação. Reação começada lá em Curitiba, quando o Atlético venceu o Furacão na Arena. E agora pega o Coritiba em seguida. Se vencer, embala. Se vencer, a confiança vai lá em cima, a autoestima vai lá em cima, os jogadores se sentem muito mais, digamos assim, confiantes mesmo em mudar essa situação que o Atlético ainda está passando, né? Porque o Atlético está, se não me engano, a 6 pontos do G4, e uma vitória contra o Coritiba de forma consecutiva após vencer o Atlético Paranaense, são 6 pontos contra 2 times fortíssimos e 2 times concorrentes. Daí pega o Volta Redonda em seguida. Ganha do Volta Redonda em casa, 9 pontos. O Atlético está de volta na luta pela vaga. Agora, vai perder um jogo desse para o Curitiba dentro de casa? Tudo que foi alcançado lá contra o Atlético Paranaense vai embora. O Atlético vai ter que começar a remar tudo de novo e aí não vai ser fácil. Então é um jogo fundamental. Para mim, dos 3 goianos, é o que tem um jogo mais importante. Claro que cada goiano tem a importância para si. Pro Vila é importante ele vencer o América, o Goiás vencer o CRB, o Atlético vencer o Coritiba. Mas dos 3, para mim, o mais importante é esse: Atlético e Coritiba. E o Dragão não pode deixar passar essa oportunidade, porque, Holmes, se vencer, segura, viu? O Atlético vai pra cima. É isso aí. Você quer mais tranquilidade para focar no que realmente importa? O crescimento do seu negócio. Deixe a contabilidade com quem entende do assunto. Ligue 982360008 ou chame no WhatsApp Atlanta Contabilidade. Confiança que gera resultados. Você acha que o sucesso do atleta daqui para frente, porque a gente tá falando em 4 jogos em Goiânia, Tim, passa por uma vitória contra o Curitiba? Para mim é importantíssima essa vitória contra o Curitiba para realmente consolidar o Atlético, para ele voltar para a briga, porque nesse momento ele ainda está muito distante, Xaxá. O Atlético está com 14 pontos, 6 pontos ali da zona de classificação para a Série A, inclusive o Curitiba hoje é o 4º colocado com 20, né? Então é um confronto que o Atlético tem que vencer justamente porque pega um time que está na parte de cima da tabela, você vencendo automaticamente você vai diminuir essa distância e é o que o Atlético precisa fazer, precisa consolidar ali na briga na parte de cima da tabela. Nesse momento, até pelo começo ruim do Atlético, ele ainda está bastante distante, né? Então precisa muito dessa vitória, precisa aproveitar esse momento que vai fazer vários jogos dentro de Goiânia, são 3 em casa e o clássico contra o Vila Nova no Oba, para fazer uma pontuação alta, para brigar lá em cima, para tirar essa desconfiança do torcedor, para tirar essa pressão, para que o clube trabalhe mais leve, principalmente o treinador Fábio Matias, que chegou há pouco. Então o Atlético precisa dar essa resposta dentro de casa, conseguiu uma vitória muito importante fora diante de um grande adversário que é o Furacão, mas realmente, como disse bem o Jean, precisa vencer hoje, porque senão aquela vitória vai ser 6 por meia dúzia, né, Xaxá? Ganhou fora, perdeu em casa, aí não adianta nada. Não adiantou nada, e toda vez que você perde em casa, você tem que ganhar o jogo de fora. Justamente. Né? Então não dá. Super promoção da Bater Shop, bateria Cedelk 60 amperes, um produto original dos veículos Chevrolet, com 30 meses de garantia, só 420 a base de troca, entrega e instalação grátis para Goiânia e Aparecida. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou, 3295-2525, né, Matheus? Porque a gente tá falando aqui, o time vai vencer o Curitiba, tem 4 jogos em Goiânia, o Vila lá no Oba, tem que fazer pelo menos 9, 10 pontos, mas se não passar pelo Curitiba, aí na semana que vem a gente tem que começar a fazer conta de novo pro Atlético. O que interessa para o Atlético não é o jogo contra o Vila, não é o jogo da 38ª rodada. O campeonato do Atlético é um campeonato diferente, né? Um time que está lá embaixo, você não pode ficar olhando lá para cima. Você tem que jogar jogo. Cada jogo é uma final, cada jogo vale um título, e esses títulos são 3 pontos extremamente importantes. Então, como o Tim falou, de nada adianta você ganhar do Atlético Paranaense fora de casa e perder para o Curitiba em casa. Você tem que ganhar os 2 jogos. Cada jogo foi uma final, o Atlético Paranaense foi uma final, foi uma grande final, e agora é o Curitiba. Então, eu acredito muito que a postura do Atlético ela será diferente, né?
Na verdade, o Atlético no campeonato, ele é um time de uma marcha só. Né? Ele ia de primeiro, mas aí se tomasse o gol, aí folgava. Aí não dava conta mais, não tinha força para... Psicológico vai lá embaixo. Psicológico vai lá embaixo, enfim. Eu vejo que o Atlético ele está tentando ressurgir novamente na competição. O jogo contra o Paranaense deu uma respirada muito boa, mas eu vejo que esse jogo do Coritiba é ainda mais importante. Não só pela recuperação, não só pela qualidade do Coritiba, mas você jogando dentro de casa, cara, e com um adversário difícil, que é o Coritiba, pode ter certeza que aí será uma nova história do Atlético no campeonato. Ok, olha aqui, deixa eu abraçar o João Vitor Borges. Acredito na reação do Atlético, acho que o Coxa vai amassar. O Jonathan Mendes está aqui, ó, provável, e o Coritiba, Pedro Murisco, Alex Silva, Bruno Melo, Maicon, João Almeida, Felipe Machado, Sebastião Gomes, Josué, Yuri Castilho, Lucas Ronier e Gustavo Coutinho, ou o Zeca. Não, o Zeca tá suspenso. Ele tá dizendo que o Zeca tá suspenso. É um time forte, time né? O Curitiba é bom, não é? É, muito bom. Jogadores que a gente conhece bem, né? Que passaram aqui no futebol goiano, Bruno Melo, o Gustavo Coutinho, esse Lucas Ronier, pra mim, é muito bom jogador, rápido, ágil ali no ataque. O Josué, bom meia, né? Um jogador de qualidade. Então é um time realmente que tem que ter toda a atenção, porque é um time pesado, é um time forte, é um dos candidatos, sem dúvida nenhuma, para brigar o tempo todo aí na parte de cima da tabela, e é o tipo do jogo, Xaxá, que para mim vai ser até mais difícil do que foi contra o Furacão. Mesmo os Furacão sendo lá na Arena Baixada, o momento do Atlético Paranaense era ruim, o Atlético conseguiu ir lá e bater e quebrar aquele tabu. Agora, o momento do Curitiba é bom, mesmo o jogo sendo em casa, para mim é um adversário muito complicado. Deixa eu abraçar aqui o Guilherme Vargas, tá ligado na gente, o Nenê tá ligado, Luiz Antônio Costa Pereira tá ligado, Curitiba, a Cássio Silva Arantes, o engraçado Samochejada, são emocionados demais, acabou o sonho. Cara, não fica assim não. Daqui a pouco a gente vai falar mais do Goiás, que vai jogar contra o CRB, e daqui a pouco a gente vai falar mais do Vila Nova, que vai jogar hoje contra o América. Sabe aquele Honda Civic com aquele Corolla com cara de zero? Sabe aquela SUV ou caminhonete que você tá procurando? Tá lá na Primeira Mão Seminovos, nas lojas ou na plataforma primeiramãosaga.com.br. Beleza e bem-estar estão no DNA da Soft Laser. Estamos no Jardim Goiás, ao lado do Shopping Flamboyant, oferecendo tratamentos estéticos, modernos e personalizados. Agende agora e faça uma avaliação de graça. Soft Laser, realce sua beleza, viva sua melhor versão. Ligue 993716862 ou nos faça uma visita. Hein, Jean Lopes, esse time do Curitiba, qual a avaliação que você faz dessa escalação que a gente acabou de passar aí, Jean? Um time forte, Holmes, é forte, o Atlético vai ter que jogar muita bola para superá-lo. O Coritiba, aliás, Holmes, eu tenho dó do sujeito, do estrangeiro que vem morar no Brasil, né? Aprender a falar o brasileiro, o português brasileiro. Veja bem, Curitiba é a capital do estado, CU. Coritiba é o time principal ali da cidade, CO. É complicado demais para o estrangeiro. Então, o Coritiba é um adversário muito complicado para o Atlético. O Atlético vai ter que jogar muito mais do que jogou contra o Paranaense, porque nesse momento o Coritiba está jogando muito mais bola que o Furacão. E o Atlético teve dificuldades em vencer o Furacão. Venceu, fez um gol no início, se fechou. O goleiro do Atlético, o Léo, pegou muito. Agora vai ser um jogo mais complicado. O torcedor tem que ajudar, tem que empurrar. E o Coritiba, todos nós estamos falando aqui a cada dia que o assunto vem em voga. É um dos favoritos a conseguir uma vaga para o brasileiro. Tem investido muito, é uma SAF, né? Uma SAF daquele... Agora esqueci aquele loirão lá, que foi casado com Adriano Galisteu. Ele que é um do... Como é que chama, Holmes? Fazer que é programa O Aprendiz? Roberto Justus. O Justus, Roberto Justus, exatamente. Obrigado, Matheus. Valeu. O Roberto Justus é um dos donos do Coritiba, da SAF do Coritiba, né? Então, tá investindo muito dinheiro. Vai ser duro o Atlético vencer o glorioso Coritiba, Holmes. Bom, tá certo, gente. Deixa eu abraçar aqui a galera que tá conosco aqui. O Guilherme Vargas, já mandei um abraço pra ele. O Kênio Viana, né? Kênio Viana da Silva é Vila, 3-0. Vinícius Segato também tá ligado na gente. Quem mais tá ligado? O Jonathan Silva, penso que o Josué é o melhor jogador da Série B, jogo duro pros 3 goianos.
Cara, esse Josué é bom jogador mesmo. É assim, não é, Tim? É, bom jogador. Se eu não me engano, ele é português, né? É. Ele não é brasileiro, não. Português, mas bom jogador, um meia que chega, que tem uma boa bola parada, que preocupa muito os adversários. Precisa realmente ter uma atenção grande em cima dele aí. Principalmente ali o William Maranhão, né? Porque ele é a cabeça pensante desse time do Curitiba. Olha aqui, o mês das festas juninas está aí, pessoal, e no Hiper Moreira você encontra todos os ingredientes para montar uma mesa farta com delícias juninas de tirar o chapéu. Prepare seu arraiá com qualidade e variedade. Vem pro Hiper Moreira. Um dos problemas do Atlético está sendo no gol, né? Contratou um goleiro agora, o João Vitor, né? E tem o Léo que está lá. O Vladimir machucado, o Anderson machucado. Primeiro e segundo goleiros machucados. O terceiro goleiro jogou contra a equipe do Vila Nova, teve problemas, saiu pro Léo jogar. Aí o Léo Rosa, que é do Atlético, estava no Goiânia, volta, joga com o Atlético Paranaense bem. E o Paulo Vitor, não é João Vitor, não, é Paulo Vitor, foi contratado, chega do exterior pro Atlético. E aí, Matheus Carvalho? Em relação a goleiro, tem que esperar, né? O Léo jogou bem contra o Atlético Paranaense, mas a função de goleiro ela é muito complicada, né? Mas você sabe que futebol é assim, né? Principalmente pro gol. De repente você tá pensando que um vai jogar, que o dois, aí vem um terceiro, rouba a cena e fica. Inclusive os que estão machucados, assim, não estão fazendo falta, né? E isso, claro, a gente baseando no jogo contra o Atlético Paranaense. Tomara que contra o Curitiba ele tenha a mesma segurança. Porque uma coisa é fato, né? Depois da saída do Ronaldo, o Atlético não conseguiu preencher aquela situação do gol. E isso é um ponto muito importante. Afinal de contas, o Atlético é um time que naturalmente gosta de jogar mais pra frente, não tem encaixado o seu sistema defensivo na situação de zagueiros, né? O Alex fez o gol contra o Atlético Paranaense, bom demais. Só que a dupla de zaga ela precisa encaixar mais um pouco também, né? Então é o trio, goleiro e os dois zagueiros. Depois que encaixar, pode ter certeza que o Atlético terá um campeonato mais tranquilo. O meio de campo é um meio de campo qualificado, o ataque também é um ataque bom. Então eu vejo que o que falta mesmo é a defesa do Atlético melhorar um pouco mais. Se o Léo fechar bem contra o Curitiba, aí já era. Aí não precisa preocupar com o goleiro mais. Quem trabalhou no jogo do Atlético com o Atlético Paranaense, acho que a defesa ali, os dois zagueiros, o Alex e o Wallace, se encaixaram bem. O Wallace fez a sua estreia, né? O Wallace estreando, foi um xerifão, um jogador que tinha uma expectativa muito grande pelo que ele já mostrou em outras equipes. Demorou um pouco aí a recuperar dessa lesão, mas na estreia dele foi bem, né, Xaxá? Estreou bem junto com o Alex ali. Olha aqui na estrada, o que importa é segurança, economia e confiança. É isso que a Pneus Expresso oferece há mais de 20 anos para a linha de pneus de cargas leve e pesada. Se você precisa de pneus ou recapados ou novos para sua frota, ligue 3272-1881. Pneus Expresso, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Eu falo, Holmes, em relação a cada jogo uma final, porque a gente não pode levantar o jogo contra o Atlético Paranaense como um grande troféu que de agora pra frente... só quebrou o tabu e ganhou um jogo, né? E o placar magro também, né? Então, assim, cada jogo você tem que dar uma resposta diferente de uma maneira positiva, né? E eu espero muito isso do Atlético. O Curitiba é um dos poucos times da competição que consegue mudar o estilo de jogo de um jogo para o outro. Dentro de casa é um time mais agressivo e fora de casa joga bem em cima de contra-ataques. Pouquíssimas equipes conseguem fazer isso de uma maneira tão qualificada como o Curitiba faz. Então o Atlético ele não pode chegar em casa e pensar, é só eu jogar aberto que eu vou fazer o resultado. Não é assim. Então tem que ter um equilíbrio, a defesa ela tem que estar muito bem postada, o goleiro ele tem que estar muito confiante, para aí o meio campo e ataque ter um pouco mais de tranquilidade.